Olá pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo de Geografia. Na aula de hoje vamos trabalhar as causas e consequências do atentado terrorista ocorrido na França no dia 13/11 de 2005. Vou trabalhar em atos, sendo o primeiro ato a relação histórica. Pós Primeira Guerra Mundial, a França ocupa a região onde se encontrava a Síria e o Líbano, que antes eram independentes. Os países se revoltaram com a presença francesa na região e emergiu uma rebelião contra o domínio francês. A derrota era certa, por conta do poderio bélico francês, e cerca de 6.000 sírios morreram e toda a infraestrutura foi destruída. Percebe-se essa relação entre França e Síria não é de agora, com o bombardeio francês à região da Síria, por conta do regime de Assad e por conta do Estado Islâmico. Já é uma relação histórica que vem desde o início do século XX. O segundo ato de análise vem fazer uma relação da França com as regiões da África do Norte e alguns países da África subsaariana. A África, ela tem uma relação histórica com a França, já que na Conferência de Berlim, grande parte dos territórios a serem distribuídos às potências europeias ficaram sob o domínio francês. A França ocupava esses territórios militarmente, e esses militares eram responsáveis por construir e fundar cidades e estradas. Posteriormente, que estava ocupado o território, eles eram chamados de territórios militares franceses. Olha o caráter, impositivo da França nesses locais, colocando a força para manter a ordem e manter a posse dos territórios. Claro, lembrando da exploração dos recursos naturais, aprofundando a miséria desses países. E isso não terminou. Se você pegar na história recente e pós-saída da França dessas regiões, percebe-se ainda a presença francesa nesses territórios. O Mali passou por um conflito recentemente e a França interviu no território. O Congo está em conflito e a França intervém militarmente na região. A Líbia também passou por um momento de instabilidade, que foi a derrubada de Muammar Gaddafi, e a França foi uma das responsáveis por estar presente nesse conflito. Então, a França não abandona a região. É só perceber a forte migração desses povos para a França. Ela tem uma relação muito próxima com esses países. Já o terceiro ato, vou discorrer sobre as consequências do levante popular que se iniciou na Tunísia. A Primavera Árabe se alastrou por diversos países, em alguns resultando no seu objetivo principal do levante, que era a derrubada dos ditadores e monarcas, como aconteceu na Tunísia, na Líbia e no Egito. O problema é que apenas esse objetivo foi alcançado. A desigualdade social e a miséria nesses países não terminou e até se aprofundou por conta das políticas de austeridade promovidas pelo FMI. Com isso, muitos dos jovens viram que a luta política não resolveu seus problemas, que só a saída dos monarcas e ditadores não resolveu a crise econômica que os países viviam. Então, eles encontraram uma saída para esse problema: migrarem e apoiarem a batalha do Estado Islâmico e se tornarem jihadistas do Estado Islâmico. Esses jovens, descontentes com os governos e com a política econômica pós-Primavera Árabe,
hoje alimenta a frente de batalha do Estado Islâmico. Porque qual é o produto vendido pelo Estado Islâmico? A igualdade de oportunidade. Que quando se fundar o Estado Islâmico, o califado, todos serão iguais, todos terão a sua oportunidade. O quarto ato é uma análise entre o Estado Islâmico e a França, uma análise contemporânea. E a principal análise que a gente vai encontrar é a essência desse atentado terrorista. A França ataca o Estado Islâmico a partir da Jordânia e dos Emirados Árabes. Já seria uma justificativa para o Estado Islâmico cometer os atentados terroristas, no olhar do Estado Islâmico. Para piorar essa situação, a França colocou no mar Mediterrâneo seu porta-aviões Charles de Gaulle, com mais 2 fragatas, duplicando a ação francesa na região. Piorando ainda a relação entre o Estado Islâmico e a França se articula militarmente hoje na África subsaariana, que é uma área de expansão do Estado Islâmico, já que conseguiram o apoio até do Boko Haram na Nigéria. Então, a relação já é conturbada nos territórios onde o Estado Islâmico quer fundar o califado. E aproveitando da forte imigração islâmica na França, por conta que a França foi metrópole de diversas colônias na África, uma intelectualidade jihadista crescente nas universidades também é um fator relevante para o Estado Islâmico conseguir recrutar essas pessoas para o Estado Islâmico na França. Não é que saiu terroristas da Síria, do Iraque e rumaram para Paris para cometer os atentados. Não é. São próprios cidadãos franceses ou moradores ali de países próximos da França que foram recrutados pelo Estado Islâmico para realizar os atos terroristas. E um ato terrorista não precisa de muitas pessoas. 10, 15 pessoas já dá para se articular para cometer o atentado. Porque o atentado ele ganha uma maior proporção e ele tem maior efetividade quando ele acontece de surpresa e poucas pessoas, o segredo dá para ser mantido a 7 chaves. Então, é muito interessante para o Estado Islâmico pegar essas pessoas, tá, que vivem excluídas socialmente da França. Só para você ter uma ideia, olha que dado. 7,5% dos franceses são muçulmanos, tá? Contando também os imigrantes que ainda não são nacionalizados. E 60% dos detentos na França são muçulmanos. E esses 7,5%, a grande maioria, vivem excluídos em guetos, nos subúrbios da França. Eles não fazem parte da Champs-Élysées, eles não fazem parte do Arco do Triunfo. Eles ficam excluídos quilômetros e quilômetros. Se você vai procurar um emprego na França e tiver um sobrenome árabe, você pode ter o melhor currículo, você é excluído. E as últimas leis também feriram esse orgulho islâmico na França. A lei de Nicolas Sarkozy proibindo o uso de véus pelas mulheres muçulmanas. É uma das leis. Então você tem ali uma panela de pressão no subúrbio francês de excluídos. Você tem grupos jihadistas dentro de universidades professando os ideais do Estado Islâmico. Então são pessoas que são facilmente manipuladas e facilmente se articulam dentro do território francês, que culminou nos atentados terroristas que deixaram aí 143 mortos. Então o Estado Islâmico, a partir da presença da França no seu território, a partir da facilidade que tem de chegar até o cidadão muçulmano que está
totalmente raivoso com o que a França tem para lhe oferecer. Ele é manipulado, ele é levado a entregar a sua vida em nome daquilo que o Estado Islâmico acredita. E foi por conta disso que ocorreu os atentados. Nós fizemos um recorte onde tentei abarcar a relação da França com a Síria, a relação da França com a África subsaariana, a questão da Primavera Árabe, a questão do Estado Islâmico, a questão da exclusão social do muçulmano na França. Então, se você pegar cada um desses atos, você vai conseguir fazer um cenário do que está ocorrendo lá na França. Não é um ato isolado, como foi do Charlie Hebdo, que também envolve a exclusão social promovido pela Al-Qaeda. E sim, são vários fatores que levaram a esse atentado. E é claro, nós podemos relacionar também aos fatores da ação da Al-Qaeda no Charlie Hebdo. E olha, Al-Qaeda e Charlie Hebdo, Al-Qaeda e Estado Islâmico, eles não são parceiros, eles são inimigos. Então nós tivemos um atentado da Al-Qaeda que teve uma repercussão mundial. O Estado Islâmico, para se mostrar para o mundo que é o maior grupo terrorista do mundo, ele vai e comete um de proporções acima da Al-Qaeda. Possivelmente o próximo será da Al-Qaeda, com proporções ainda maiores. As grandes potências mundiais deveriam se juntar e combater o Estado Islâmico em solo e com isso enfraquecer a ação do Estado Islâmico na Europa e na França, que possivelmente ainda se mantém alguns grupos isolados do Estado Islâmico no território francês, pronto para cometer outro atentado terrorista. Em suma, tentei fazer uma linha de pensamento, tá? Para a gente tentar entender o que está ocorrendo na França. Possivelmente, nos próximos dias, teremos outros relatos e outros acontecimentos que podem ser incluídos nessa análise. Obrigado, galera. Valeu.